Olá! Na essência de hoje eu convido você a meditar comigo sobre fidelidade. Existem algumas pessoas que elas querem unir ou vincular a fidelidade à circunstância. Na minha opinião, isso é um crime. É algo que jamais deveria ser feito. Uma vez 3 moços foram arrancados de sua cidade, de seu país, foram arrancados de seus pais, de suas famílias, levados para uma cidade chamada Babilônia. E ali o soberano quis fazer uma grande estátua de si mesmo e ordenou que esses moços se prostrassem em um determinado momento do dia. E esses moços se negaram a fazer isso. Eles eram Sadraque, Mesaque e Abidnego, os nomes dados por esse soberano. Só que esses moços, mesmo escravos nessa cidade, em seus corações haviam uma interpretação correta de quem eram. Eles não permitiram que as circunstâncias definissem quem eles eram. Isso é algo que tem acontecido muito nos dias de hoje. Hoje as pessoas nem sabem quem são, elas sabem o que estão vivendo, porque elas se entregam e elas permitem que as circunstâncias dominem sobre elas de tal maneira que elas começam a aderir à essência delas por meio daquilo que elas vivem. Então, se elas estão vivendo um momento de tristeza, elas são tristes. Se elas vivem um momento de angústia, são angustiadas. Se elas vivem um momento de decepção, elas são amarguradas e assim por diante. As pessoas elas absorvem tanto a circunstância do qual está vivendo que isso começa a fazer parte da sua própria essência, do seu próprio ser. E esses moços não se permitiram a isso. Eles tinham bem definido dentro de si quem eram, quem amavam e quem serviam. Eles eram judeus e lhes era proibido qualquer atitude como essa, e eles amavam a Deus. E quando o rei pergunta a eles se o Deus que eles serviam, ele era capaz de livrá-los, eles disseram que eles não tinham necessidade de dizer ao rei sobre esse assunto. E eles disseram assim uma coisa muito interessante no versículo 18 do capítulo 3 de Daniel. Eles dizem assim: só ele pode nos livrar, rei. E se não, ou seja, se Deus não quiser nos livrar, fica sabendo que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Era bem definido dentro deles sobre a questão do posicionamento deles, independente se Deus os livrasse daquela fornalha ou não. Hoje, a fidelidade dos cristãos, eles são vinculados de uma maneira condicional. Se Deus fizer, se Deus dar, se Deus atender, então o meu comportamento será concernente àquilo que Deus fizer. A fidelidade ela não pode ser de maneira alguma uma atribuição devida dessa maneira, de maneira alguma. A fidelidade é parte do nosso caráter. Somos fiéis ou não somos fiéis. Não existe sermos menos fiéis ou então mais ou menos fiéis. Eles eram fiéis, fiéis a Deus, independente de serem livres da fornalha ou não. Aí a grande pergunta que levanta-se neste momento de meditação para mim e para você, se a nossa fidelidade a Deus, aos princípios da palavra, tem sido condicional. Condicional àquilo que vivemos, condicional àquilo que Deus faz, condicional às respostas que nós esperamos, no tempo que nós esperamos e da maneira que nós esperamos. Se nós analisarmos bem a nossa fidelidade, certamente nós ficaríamos muito aquém daquilo que deveríamos ter. Por quê? Porque muitas vezes nós somos tentados, e às vezes digo até mesmo cedemos a essa tentação, a nos prostrarmos diante daquilo que vivemos. A minha vida e a sua vida sempre será muito mais do que aquilo que nós vivemos. Tudo que nós vivemos é algo que é passageiro, é subjetivo. Não tem como nós sermos aquilo que nós estamos vivendo. A nossa vida e aquilo que existe dentro de nós sempre será muito maior, sempre será deve ser distinto de tudo aquilo que nós vivemos. Aquilo que vivemos deve ser muito apequenado e muito ínfimo diante daquilo que somos. Somos, e por isso o nosso ser, nós temos condições de transformarmos a situação. A fé daqueles moços, aquilo que eles criam, a fidelidade deles,
naquilo que eles criam, os mandamentos, em Deus que eles criam, foi capaz de livrá-los. Por quê? Porque eles não condicionaram a fidelidade à circunstância. Se você passa um momento, seja ele qualquer que for, não condicione a sua fidelidade à circunstância. Sua fidelidade muda a circunstância. E não a circunstância tem um legado ou tem uma delegação sobre a sua fidelidade. A sua fidelidade deve sobrepujar a qualquer circunstância. E aí você vai ver os milagres de Deus sobre a sua vida. E aí você verá tudo aquilo que Deus faz com aqueles que creem. Fidelidade versus circunstância. Somos circunstanciais ou fiéis? Essa é a grande pergunta no dia de hoje. Que Deus te abençoe. Até o próximo Essência.